Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, o joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então, nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje vamos responder as perguntas da semana. Já é o 40º sessões de perguntas e respostas. Isso só ocorre devido a sugestões, as perguntas que vocês mandam no nosso canal, tá certo? São muitas perguntas, a gente acaba selecionando algumas, para colocar aqui. Algumas eu faço até o vídeo na íntegra, tá certo? Então, continuo contando com o apoio de vocês, para essa sessão e para o nosso canal, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. A primeira pergunta enviada pela Luara, na verdade ela fez uma colocação aqui sobre a casca de arroz carbonizada, tá certo? Ela disse que ela colocou a casca de arroz carbonizada e essas acabaram atraindo mais as moscas, tá certo? E o que fazer com isso, Casca de arroz carbonizada não deveria atrair mosca nenhuma, aliás, elas deveriam repelir, tá certo? Quando a casca de arroz carbonizada, ela está ainda novo ou recém-carbonizada, ela fica com um cheiro forte de queimado, isso acaba repelindo, tá certo? Acredito que o que você usou já não fosse uma casca tão nova assim, aí você perde um pouco esse efeito da repelência. Mas a casca de arroz carbonizada, ela é basicamente, é um componente químico que é o carbono, tá certo? Então, elas não deveriam nem atrair, essas moscas, tá certo? Se tá havendo a aproximação dessas moscas, pode ser por algum outro motivo, mas não é a casca de arroz carbonizada. Eu utilizei por mais de 25 anos esse material, tá certo? E nunca tivemos esse tipo de problemas, tá certo? Então, você poderia analisar um pouquinho melhor o que tem no seu substrato, porque é isso que pode estar atraindo as moscas, no caso que você disse, as moscas dos fundos grinados, tá certo? E aproveito para falar para você utilizar outras metodologias em conjunto, por exemplo, tem as armadilhas amarelas, as plantas repelentes, tudo isso tem a colaborar, ok? A segunda pergunta enviada pela Amanda, ela pergunta uma coisa bem difícil aqui para a gente responder, ela me pergunta como classificar corretamente as suas plantas, a sua coleção
de plantas suculentas, e ela diz que tem mais de 200 espécies, né? Olha, Amanda, pergunta bem interessante, né? Mais complicada ao mesmo tempo, tá certo? Eu tenho esse livro aqui, tá? Da minha autoria, mais 2 colegas. Aqui tem a classificação de pelo menos um pouco menos de 300 espécies, tá certo? Então, aqui está toda catalogada as espécies, ok? Você pode catalogar observando as suas plantas com relação ao que está classificado aqui. Na verdade, foi o que mais levou tempo para a gente com relação à confecção desse livro, tá certo? Você pode adquirir esse livro, tá certo? Que está bem confiável, mas posso dizer a você, muitas espécies elas estão com seu gênero, o nome científico, sendo alterado constantemente, tá certo? Então, é uma coisa que a gente sempre tem que estar alerta, tá certo? E principalmente, ok? Reclassificando o que a gente já tem, né, classificado, tá certo? É interessante, né, que você sempre deixe o nome científico, tá certo? Porque no caso de publicações científicas, o que vai aparecer é o nome científico, tá certo? E não o nome popular, ok? Dedo de moça, por exemplo, é uma coisa que ninguém vai colocar numa revista científica ou revista técnica, tá certo? Então, importante esse detalhe, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A terceira pergunta enviada pela Regiane Terla, ela pergunta como é que faz para a propagação, né, dos bulbos das tulipas holandesas. Regiane, eu já falei alguma coisa de bulbos aqui, mas no caso desses bulbos da tulipa holandesa, né, elas na verdade só vão vegetar, ok, se você não fizer o tratamento, tá certo, da indução do florescimento, ou seja, induzir uma gema floral a se desenvolver dentro do bulbo. Ok? E isso só vai acontecer com temperaturas, tá certo, bem abaixo. Eu irei fazer um vídeo futuramente sobre esse item, tá certo? Mas não é simples, você vai ter que ter um sistema, tá, digamos assim, de um congelamento temporário desses bulbos, senão elas não vão induzir a gema floral, elas só vão induzir a gema vegetativa. Então ela só vai emitir folhas, tá certo? E não as flores, ok? Não é uma coisa tão simples, tá certo? Mas a gente aqui nós faremos um vídeo sobre isso, tá certo? A quarta pergunta encaminhada pela Tereza, ela comentou, né, que ganhou uma rosa do deserto muito bonita, só que desde que ela colocou no seu jardim, ela nunca mais conseguiu manter uma folha sequer, tá certo? Todas as folhas acabam caindo. Esse é um problema que parece ser o problema dos ácaros, tá certo? Você pode observar quando tiver as folhas, tá certo? Se você não conseguir enxergar os ácaros, você talvez consiga enxergar as teias, né? Os ácaros, na verdade, não são insetos, né? Elas são do grupo Ácare, tá certo? E esses ácaros especificamente produzem teias, tá certo? Então esse é algum indicativo dessa presença desses ácaros, e se elas tiverem grande quantidade realmente, tá certo? Elas vão se direcionar nas folhas novas e vão derrubar as folhas novas, tá certo? Eu já fiz vários vídeos sobre isso, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Outra situação, digamos assim, talvez um estresse, tá certo? Por algum motivo, ok? Então,
você pode estar cometendo algum tipo de erro na condução do seu cultivo com a rosa do deserto, ok? Se você puder assistir os outros vídeos que eu falo sobre a rosa do deserto, seria bem interessante, tá certo? A quinta pergunta, encaminhado pelo Décio, é uma pergunta muito interessante, muito importante, inclusive, né? Ele pergunta se o adubo coach pode prejudicar os micro-organismos, né, benéficos presentes no substrato. Olha, antes de eu responder essa pergunta, era interessante que você também assistisse os vídeos, tá certo, sobre o adubo bokashi. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, tá, o playlist de adubos, né, principalmente essas ligadas ao bokashi, que eu falo bastante sobre esse item. Seria interessante, seria muito bacana se você pudesse assistir esses vídeos também, tá? Mas vamos lá com relação a essa pergunta, né? Olha, o coach pode sim, tá certo, prejudicar micro-organismos benéficos presentes no seu substrato, tá certo? Principalmente se você já utilizou no seu substrato, o bokashi, ok? Porque o bokashi você na verdade está colocando os nutrientes, mas juntamente com os nutrientes você vai estar introduzindo principalmente micro-organismos benéficos, seja elas, tá, fungos ou bactérias no caso do bokashi pastoso, tá certo? O que na verdade ocorre é o seguinte, é que o coach ela tem basicamente o nitrogênio na forma de nitrato, tá certo? E esse nitrato, ela na verdade pode tá, prejudicar vários micro-organismos, dentre elas os micro-organismos benéficos, tá certo? Efetivamente nós não temos, tá, uma pesquisa comprovada nesse sentido, tá certo? Mas a gente percebe, tá, quando a gente coloca, por exemplo, um adubo, tá, líquido à base de nitrato, causa um efeito, tá, não muito grande no crescimento, no desenvolvimento das plantas, tá certo? Então, quando você utiliza o sistema, digamos assim, biológico, né, nutricional, digamos assim, né, que são os adubos, entre aspas, biológicos, você pode sim depois prejudicar esses micro-organismos benéficos, tá certo? Não é só micro-organismos, os macro-organismos benéficos também, com esse produto, tá certo? Junto às plantas, ok? Ótima pergunta essa, tá certo? É uma questão, tá, que nós, principalmente os pesquisadores, a gente está sempre em discussão sobre isso, tá certo? Então, parabéns pela pergunta. Como essas perguntas, pessoal, vocês podem e devem, né, enviar as suas questões, né, as suas dúvidas e as suas sugestões, tá certo? Isso ajuda muito, não somente essa sessão de perguntas e respostas, mas como canal como um todo, ok? Conto com o apoio de vocês, tá certo? Enviem as suas perguntas e as suas sugestões. Como em todos os vídeos, a gente dedica os vídeos para as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Eles acolhem meninas abusadas sexualmente, tá? E eles estão precisando de muitas coisas, né, que você pode ajudar, né? Alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, tudo que você puder doar. E peço a sua ajuda também para o nosso canal, ok? Já estamos com mais de 370 vídeos, né, com muita coisa, tá certo? Muitas informações. Mas para isso a gente precisa, para continuar com esse trabalho, nós precisamos
de uma coisa simples de vocês, né? Clicando no joinha, tá certo? Se inscrevendo no canal, seria muito importante pra gente, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado!